Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, eu quero já de antemão estar agradecendo aos irmãos que já se inscreveram no canal. E eu quero estar convidando você também para estar se inscrevendo no canal Encontro com a Palavra, deixando o seu joinha e compartilhando para que as demais pessoas possam ter acesso aos conteúdos postados pelo canal. Eu sou o evangelista Alexandre Brandão e esse é o quadro Encontro com a Palavra, e hoje nós vamos meditar em um texto bíblico bastante conhecido da igreja, mas que traz grandes conceitos para a nossa vida espiritual e a nossa vida cotidiana. Nós vamos meditar hoje no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 23 e o versículo 24, sobre o tema: o que Jesus quis dizer quando ele falou: condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Então quero convidar você para estar acompanhando nesse momento, em nome de Jesus. Mas antes eu quero fazer uma oração por você. Amém? Querido Pai, louvo o teu nome, Senhor, nesse momento. Te agradeço por aqueles que vão ouvir e ver esta reflexão e esse estudo, ó Pai. Que a tua palavra, Senhor, alcance os corações e que transforme as vidas, ó Pai. Que seja um canal de bênção para a glória do teu nome. Amém. Queridos, vamos ao texto. Em Mateus, capítulo de número 23 e o versículo de número 24. Se você tiver um exemplar da palavra de Deus, você já pode estar acompanhando também comigo nesse momento. Condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Primeiro eu quero falar que esse texto está incluso no capítulo 23, e é um capítulo onde Jesus está se chocando com os fariseus e ao mesmo tempo os censurando. Jesus ele era implacável, irmãos. Jesus ele era implacável quando ele se encontrava com esse grupo religioso. Jesus constantemente estava se chocando com essa classe religiosa. Mas por que isso acontecia? Jesus era muito visto no seu ministério, na sua missão, junto com classes de pessoas que eram muito mal vistos pelos fariseus e pelos saduceus, pelos religiosos da sua época. Jesus constantemente era visto com cobradores de impostos, ladrões, prostituta, homens que eram rejeitados absolutamente pela classe religiosa. Não que essa classe religiosa era a correta, mas era exatamente a classe em que Jesus pregava e ensinava sobre o reino de Deus. Jesus ele é o próprio Deus encarnado, ele é o Verbo de Deus, ele é o próprio Deus em sua missão sobre a terra. Nessa passagem Jesus vai exatamente censurar o senso externo de uma falsa religiosidade, ou seja, eles externavam algo que de fato interiormente eles não conseguiam viver. A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 23, o versículo 23, que eles eram condutores cegos. Essa cegueira aqui não é física. Eles não eram cegos fisicamente. Mas Jesus está falando de outra cegueira. Aquele cego que estava no caminho, à beira do caminho, ele cego fisicamente, mas espiritualmente ele viu em Cristo algo que ele não percebera
em outras pessoas. Ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele clamava com a voz da sua alma, do seu espírito, porque a sua alma dizia: Deus está perto, Jesus está perto, Ele pode transformar a sua vida. E Jesus era visto constantemente com essas classes de pessoas: pessoas rejeitadas, pecadores, ladrões, prostitutas. E as obras externas desses fariseus não condiziam com a obediência profunda que eles tinham à própria lei e à Torá. E Jesus vai exatamente falar acerca disso ainda em Mateus 23, 27 e 28. Ele vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Veja que o que eles pregavam de fato, o que eles queriam que o povo fizesse, era bom, era agradável, mas eles não cumpriam com o que falavam. E Jesus, ele vai falar acerca disso com bastante ênfase. No versículo 3 do capítulo 23 ainda, Jesus diz: observai, pois, e praticai tudo o que ele vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Vejam que Jesus não está, de fato, censurando a obediência ao extremo que eles têm pela lei, pelo estudo da Torá. Mas o que Jesus está, de fato, censurando é o falso senso religioso que eles tinham, porque eles pregavam, eles falavam, mas eles não aplicavam para a sua vida. Isso é hipocrisia. Eles viviam em muitos momentos da sua vida essa hipocrisia religiosa. Lá no versículo, e é de fato o tema, onde Jesus disse: quais um mosquito engolis um camelo, está lá no livro do Levítico. E eu quero que você, se tiver a palavra de Deus aí, abra a palavra de Deus para estudar comigo, em nome de Jesus. E Levítico vai falar exatamente sobre essas coisas. E dentro desses ensinamentos, eles tomavam para si, e de forma extrema, eles queriam passar para as pessoas. No versículo 3 do capítulo 11 de Levítico, no capítulo 4, perdão, do capítulo 11, ou seja, versículo 4 do capítulo 11, diz assim: destes, porém, não comerei, dos que remoem ou dos que têm unhas fendidas. O camelo que remói, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. O mosquito está lá no capítulo 11 e o versículo de número 23. E todo réptil que voa, que tem 4 pés, será para vós uma abominação. Ora, eles tinham costume, quando eles iam beber algo, eles pegavam um pano e coavam, até por conta desse próprio mosquito que a lei diz que é imundo. Porém, Jesus disse que eles coavam os mosquitos e eles engoliam um camelo. Por quê? Porque eles
não viviam essa praticidade na sua vida. Eles eram injustos, pois eles atavam fardos pesadíssimos nas costas das pessoas, mas eles não conseguiam de fato cumprir com essas obras na íntegra. E Jesus vai falar acerca disso. Olha o que Jesus disse, que coisa interessante. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com um dedo querem movê-los. Versículo 5. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados de Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós são irmãos. Será que muitas vezes, queridos, deixa eu contextualizar hoje para a nossa vida, para o nosso tempo, às vezes fazemos questões dos mínimos detalhes. E nos vídeos anteriores eu falei acerca disso, porque em muitos momentos da nossa vida nós suportamos os nossos pecados, por mais mínimos que sejam. Mas intrinsecamente dentro do nosso ser, do nosso coração, dos nossos conceitos, muitas vezes nós não suportamos, por mínimos que sejam, o pecado dos nossos irmãos. E às vezes carregamos uma trave em nossos olhos e queremos retirar os galhos e as cegueiras que estão na vida de nossos irmãos. Isso é muito sério, porque primeiro devemos nos examinar, depois, com muito amor, com muito zelo, ensinar a palavra de Deus às outras pessoas. Não com espírito julgativo de juiz, pois nós não somos juízes. Nós somos servos chamados para uma missão, e é resgatar as pessoas que estão no lamaçal, do lodo, do pecado, e mostrar a verdade dentro da palavra de Deus, que é uma saída, há um Cristo, um Deus que perdoa. Jesus se encontrou com um homem chamado Nicodemos. Esse camarada, irmãos, ele era membro do Sinédrio da sua época, e ele era o mestre da lei. E ele foi se encontrar com Jesus porque chamou a atenção dele, o ministério de Jesus chamou a atenção de toda a classe religiosa, política da sua época, e ele foi ter com Jesus, e a Bíblia diz que ele se aproxima de Jesus, começa a conversar com Jesus, e ele reconhece algo. Ele diz assim: Senhor, mestre, bem sabes que tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se não for enviado por Deus. Jesus entra ali em uma conversa com esse mestre e diz a ele que é preciso nascer de novo. Ele, no seu entendimento humano, diz: como eu, sendo adulto, já sou adulto, já sou grande, eu vou entrar no ventre da minha mãe, porventura eu me tornarei novamente um bebê para entrar no ventre da minha mãe? Jesus disse: olha, estou falando de coisas tão simples para você e você não entende. Imagina se eu começar a te contar coisas dos céus. Jesus disse que aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E esta, querido,
e a cegueira espiritual de muitas pessoas, inclusive dos fariseus da sua época. Eles eram extremamente mecânicos e assíduos à prática da lei, mas espiritualmente eles negavam muitas questões. E Jesus disse algo muito profundo, forte. E eu quero compartilhar com você nessa manhã gloriosa. Não sei qual horário que você vai ouvir e ver esse vídeo, mas Jesus diz algo muito profundo. E eu quero compartilhar com você. Ele vai censurando os fariseus. No versículo 16 ele diz: ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso de nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Queridos, Jesus, ele olha a materialização da lei daquela época e entende que eles priorizavam aquilo que de fato tinha mais interesse para eles do que interesse para o próprio Deus. No versículo 23 ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Eles se tornaram mecânicos, obedientes à lei, especialistas em impor regras, mas eles não conseguiam de fato realizar na íntegra aquilo que eles falavam, aquilo que eles pregavam. Coavam em muitos momentos da sua religiosidade mosquitos, mas engoliam camelos. Fechavam os olhos para algumas coisas que de fato não tinham interesse para eles. Mas eles impunham fardos pesados nas costas das pessoas e queriam que as pessoas cumprissem na íntegra. Eu queria falar algo muito sério aqui para você nessa manhã. Nós compreendemos e entendemos que Cristo é Deus. Se o próprio Deus ele rejeita ou censura alguns procedimentos da classe religiosa da sua época, é porque esses procedimentos não adivinham da vontade de Deus. Ou seja, Jesus é o próprio Deus e o próprio Deus está rejeitando, entenda isso, o procedimento da classe principal religiosa da sua época. Você consegue entender isso? Você consegue que de fato essas 613 regras e legislações não poderiam estar incumbidos dentro da vontade de Deus? Se é o próprio Jesus que está falando. Ô irmão, o que é que o Senhor está dizendo? Que a Bíblia ela não é a palavra de Deus? Eu sei que a Bíblia ela é a palavra de Deus, mas mesmo dentro da palavra de Deus, os homens continuaram sendo falhos, fracos e em muitos momentos infiéis, e a Bíblia não oculta isso. A Bíblia fala da vontade de Deus. A Bíblia nos mostra que a Bíblia ela é a palavra de Deus, mas ela não oculta as falhas, os defeitos
dos homens que Deus chamou para a sua obra, para a sua missão. E aquelas pessoas olhavam para os fariseus, os escribas, saduceus, e eram exemplos para toda a sociedade. Mas quando Jesus se encontrava com eles, Jesus enxergava o interior, aquilo que estava por dentro. E no versículo 25 ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Ou seja, Jesus conhece a nossa religião, a nossa religiosidade, mas o que Deus está mais interessado, querido, é aquilo que está dentro do nosso coração. Não é com as nossas obras externas que às vezes fazemos para ter mérito de alguma forma na nossa vida cristã. Mas o que Jesus enxerga de fato é o nosso interior, o nosso coração. Que se de fato somos convertidos ou convencidos. E ele diz: fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Eu me lembro uma vez, eu trabalhando na refinaria Abreu Lima, e a gente fazia um culto pela manhã, pela tarde, na hora do almoço, e muitas pessoas vinham ouvir a palavra de Deus. E nessas indas e vindas de pregações, a gente se encontra com vários crentes religiosos, libertos ou convencidos. E aí tinha um jovem e ele pegava assim a Bíblia, e ele dizia: aqui não, minha mulher come aqui, é na Bíblia, é na palavra de Deus. Eu tinha já um pouco de entendimento das escrituras e ele disse assim: rapaz, a mulher desse camarada deve sofrer um bocadinho, porque é aquilo que Jesus disse, como está escrito e como é que nós interpretamos. E precisamos, queridos, e deixar essa preguiça de ler as escrituras e meditar na palavra de Deus e parar com esse negócio de querer colocar na palavra de Deus, ou seja, palavras na boca de Deus, colocar nossos conceitos, o que eu acho, o que eu penso, o que eu entendo, o que é certo, o que é errado, aonde na verdade a palavra já nos mostra tudo isso. Muitas vezes precisamos nascer de novo, entender o que Jesus quer falar no nosso coração. Jesus censura: vocês estão coando um mosquito, ou seja, o mínimo, mas o mais importante, vocês estão perdendo de lavada a justiça, misericórdia. Muitas vezes eram homens que adentravam as casas das viúvas, devoravam tudo. E as viúvas eram uma classe de pessoas, de mulheres, que deveriam, diante da lei, existirem pessoas que adentrassem a vida delas e cuidassem delas. Hoje vemos, às vezes é difícil a gente não falar sobre isso, por mais que a gente não queira. Grandes templos e igrejas, irmãos, estão tão interessados com dízimos, com ofertas, com templos luxuosos, com ar-condicionado, com uma pregação eloquente, mas estão esquecendo de visitar os órfãos, as viúvas, os necessitados. Estão esquecendo de visitar os asilos, as creches.
Brigamos por muita coisa, menos por fazer aquilo que de fato a Bíblia nos manda fazer. Isso é uma realidade em nosso tempo. Brigamos por uma cor de enfardamento, quem vai pregar, mas muito pouco discutimos a missão de Cristo. Ultimamente eu tenho visto muitos grupos que têm se reunido em lives e eu tenho percebido que a cruz está um pouco distante dessas reuniões. O cristianismo está se apagando aos poucos dos corações das pessoas que se dizem ser cristãs e se reúnem mais para terem revelações, quem vai vencer, o que é que Deus vai falar, mas de uma forma muito mesquinha e individualista, e esquecem da verdadeira missão pelo qual o Senhor nos chamou. E quando Deus ele concede ali os 10 mandamentos através das mãos de Moisés, Deus de fato queria que o povo vivesse em união, em comunhão. E o Senhor não traz grandes mandamentos difíceis do homem cumprir. Não mate, não roube, não adultere, não levante falso, ame o Senhor teu Deus acima de tudo. Depois, ao decorrer dos anos, os homens criam 613 regras e legislações, muitas delas cruéis. Olho por olho, dente por dente, dente por dente. Jesus falou sobre isso. Jesus disse: olha, vocês ouviram que tem que ser dente por dente, olhos por olhos. Mas eu, porém, vos digo: amem os vossos inimigos e orem pelo que vos persegue. Este é o Evangelho. Deus em Cristo possa nos ajudar. Ainda eu quero ler um texto em Lucas, no capítulo 10, e o versículo 25 e 26 da palavra do Senhor. Que você possa estar se inscrevendo no canal, querido, estar compartilhando para que as pessoas possam acessar os conteúdos e as ministrações de estudos que nós estamos passando através do canal Encontro com a Palavra. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse: o que está escrito na lei? E como você a interpreta? Como você lê ela? Esse é o grande problema da religião. Como está escrito? E como eu interpreto? Que a nossa interpretação esteja mais pautada dentro dos conceitos de paz, de graça, de misericórdia, naquilo que de fato a Bíblia nos diz, e não aquilo que nós queremos que a Bíblia nos fale. Amém? Esse foi mais um vídeo do nosso canal Encontro com a Palavra. Eu sou o evangelista Alexandre Brandão. Esse é o quadro Na Direção do Evangelho. Entra, curte, deixa teu joinha, se inscreve, compartilha, para que Deus possa continuar ensinando e falando aos corações de muitas pessoas. Amém? Que Deus em Cristo nos ajude, nos abençoe, em nome de Jesus.